E aí galera, Rich na área! Estamos aqui para mais um vídeo para o destravar da sua religiosidade. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa o seu like, curte esse vídeo e compartilhe porque pode ser que faça sentido para alguém, além de você. O que a gente tem para falar hoje é que Deus, ele não vai ficar ressentido com o que você fala para ele. Eu não sei qual é a imagem que você faz de Deus. Talvez a imagem que você faça de Deus é de um Deus que é cheio de mimimi. É um Deus que não consegue lidar com as suas incertezas, não consegue lidar com a sua raiva, nem com o seu sofrimento, nem com as suas confusões ou indagações. Mas o verdadeiro Deus, ele não é assim. E isso, muitos religiosos, eles pregam o contrário. Aliás, você não pode nem chamar Deus de você. Você não pode falar ao Senhor, você é muito amado por mim. Não, porque isso é errado, é falta de respeito. Olha, falar para vocês que Salmos é um livro que conta ali, é uma reunião de diversas orações, de momentos nos quais são a mais pura alma humana sendo ali evidenciada, onde nós vemos homens que, muitos deles, ou pelo menos o próprio Davi, que é o maior escritor dos Salmos, ele foi chamado como homem segundo o coração de Deus. E esse homem, quando ele escrevia Salmos, ele se derramava diante de Deus. Ele mostrava toda a sua raiva, ele mostrava toda a sua angústia, ele mostrava, às vezes, até a sua falta de fé. Em alguns salmos, ele pergunta, Senhor, por que você permanece afastado no meu sofrimento? Por que você se esconde de mim? Por que você ignora os meus pedidos? Por que você me abandonou? Quando a gente olha o livro de Jó, a gente encontra Jó falando o seguinte: eu não posso ficar calado diante dessa aflição. Eu tenho que me queixar, eu tenho que reclamar. Só que você acha que Deus é cheio de mimimi. Você acha que Deus ele vai ficar triste, vai ficar ressentido com o que você fala para ele, né? Você acha que você não pode ser sincero, não pode abrir o seu coração e falar tudo que está dentro de você. Só que tem uma coisa para falar para você. O que Deus quer com você é um relacionamento verdadeiro. E não existe relacionamento que subsiste debaixo da mentira. Porque quando Jesus ele estava rodeado de religiosos, e um dia esses religiosos chegaram para Jesus: Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Gente, os discípulos estavam preocupados, os religiosos estavam preocupados em questionar a Deus por que os discípulos dele não lavavam as mãos para comer. E eles estavam questionando aquele que disse, os discípulos dele chegaram para Jesus e falaram: Mestre, senta, come, bebe. E Jesus disse para eles: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês acham que Jesus iria se preocupar se os discípulos estavam lavando a mão ou não para comer, se para si mesmo ele não se preocupava com o próprio alimento? Que dirá lavar a mão? Mas os religiosos estavam preocupados com coisas que eram coisas externas. Então, Jesus, uma semana antes dele ser morto, ele entrou em Jerusalém. E toda a população ali de Jerusalém, se não toda, mas uma grande parte, porque diz a Bíblia que a multidão era muito grande, eles cobriram o caminho de Jesus com as suas túnicas, com as suas vestes, e eles trouxeram ramos para louvar aquele que estava entrando, Jesus.
Só que esses mesmos que estavam louvando a Jesus quando ele entrava em Jerusalém foram os mesmos que disseram: crucifica-o, uma semana depois. Então, aqui está um segredo. Se você não é sincero, se você não é verdadeiro com Deus, a grande sujeira do seu coração, ela permanecerá lá. E muito provavelmente, você não vai falar isso para Deus. Você vai falar isso para as pessoas. Você vai reclamar para as pessoas. E pode ser que você afaste pessoas de Deus. Pode ser que você esteja exalando e transbordando morte e não vida, que você foi chamado para transbordar. Olha, eu quero que a gente pense um pouquinho na palavra hipocrisia. Quando eu penso em hipocrisia, para mim, hipocrisia, e vê se faz sentido para você, hipocrisia é o distanciamento das palavras do coração. Você fala aquilo que você não sente, você fala aquilo que você não vive, então as suas palavras estão distantes do seu coração, daquilo que você vive, daquilo que para você efetivamente é importante. Então muitas vezes a gente chega diante de Deus com palavras de amantíssimo Senhor, adorado, só que o seu coração tem ódio, tem rancor. O seu coração não perdoou a Deus. Mas aí você fala, nossa, mas perdoar a Deus? Eu vou perdoar a Deus do quê? Eu preciso ser perdoado por Ele. Às vezes você precisa perdoar a Deus, não porque Ele precisa do seu perdão, mas você precisa entender que a culpa não foi de Deus. E às vezes no seu coração tem um ódio e um rancor, e você sente que o relacionamento com Deus não flui. Mas é porque você não confia, é porque você não é sincero daquilo que está no seu coração. Jesus preferia muito mais que aqueles homens falassem o que estava no coração deles do que eles estendessem túnicas e levantassem ramos para que ele passasse. Sabe por quê? Vou contar um segredo para vocês, que está lá no livro de Salmos. Toda vez que o salmista começava com um sentimento ruim a sua oração, no meio da oração o seu coração era transformado, porque era o seu coração ali desnudado, aberto diante de Deus, para que Deus pudesse mudar. Enquanto você cria uma capa de distanciamento e afasta Deus daquilo que realmente está no seu coração, você impede que Deus entre e que Ele mude o seu coração. E você permanecerá da mesma forma. E muito provavelmente você estará crucificando Jesus para os outros. Então, não reclame para os outros. Eu te desafio a você nesse momento parar de fazer uma oração e dizer: Deus, eu te odeio, Deus. Eu te odeio porque você levou meu pai. Eu te odeio porque, por sua culpa, eu fui maltratado, eu fui abusado. Diga isso. E eu duvido que o seu coração não seja transformado. Se derrame diante de Deus, falando com sinceridade, porque Ele quer ouvir você. E saiba que Deus aguenta. Deus não é um Deus de mimimi. Deus não é um Deus que vai ficar ressentido com você. Então seja sincero. Abra o seu coração e diga o que está nele. Não finja nada para Ele. Porque Ele sabe. Ele, antes mesmo de você abrir sua boca, Ele já sabe o que está no seu coração. Então, quando você fala, Ele olha para o seu coração e Ele fala: peraí, tem alguma coisa aqui dissonante. Está diferente. Então, faça hoje mesmo. Não espere amanhã. Hoje é o dia do destravar da sua religiosidade. Encontro vocês numa próxima.
Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!